Bom, pessoal, bom dia. Vamos fazer aqui agora um exemplo, de preenchimento do quadro de previsão de cargas que se baseia na indicação da quantidade de lâmpadas, de processos de lâmpadas para iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico em uma residência. Essa é a folha padrão designada pela ABNT na norma, onde você tem que colocar as dimensões de cada cômodo dependência, o que vai ter de iluminação nesse cômodo dependência, o que você vai ter de tomada de uso geral nesse cômodo dependência e o que você vai ter de tomada de uso específico nesse cômodo ou dependência. Pensando nisso, eu trouxe aqui um exemplo muito simples, que é o quê? É o exemplo da carga por apartamento em um prédio de 8 andares que possui 4 apartamentos por andar. O edifício Paraty, certo? Ou seja, essa carga total diz respeito a um apartamento, a somente um apartamento. Tranquilo? Não diz respeito aos 16, ou seja, os 16 possuem a mesma característica. Esses apartamentos têm uma sala, um quarto, um banheiro, um hall, que é um corredor, uma cozinha. É um apartamento relativamente pequeno, mas olhem a carga aqui, 14.000 kW. Como eu vou preencher essa planilha? Bom, para preencher essa planilha, eu resolvi fazer um exemplo aqui que é mais fácil. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui, eu vou até retirar esse quarto. Eu estou tentando retirar, não estou conseguindo. Imagina que você tem aqui essa casa. Ok? E essa casa possui esses cômodos aqui. Dois quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Isso aqui, gente, é um quarto, tá? É um quarto. Um quarto que eu coloquei e eu não vou usar, eu vou usar por exemplo aqui. Então é o seguinte, o quarto, eu tenho nesse quarto, pelas suas dimensões, a sua área e o seu perímetro. Bom, preenchendo então a planilha para o quarto, eu sei o seguinte, para cada cômodo, que o quarto tem uma área de 4 vezes 2,56, praticamente 10 metros quadrados ou 10 e pouco, 10,26, 27 metros quadrados. O que eu vou fazer? Vou vir nessa planilha, então, que é o plano, as noções sobre instalações elétricas, que é sobre a planilha para previsão, a tabela de previsão. Vou escrever a que se refere, no caso o quarto 1. Vou colocar a área, no caso nosso, daquela área daquele quarto, 10,27 metros quadrados. Vou colocar o perímetro, que é 13,10 metros. E vou indicar agora, em volt-ampere, o que eu tenho de iluminação, a quantidade de tomadas, de uso geral, de uso específico e a potência de cada total dessas tomadas. Então vamos lá. Pensando que o quarto tem 10,27 e 13,10, eu sei que pela regra, quando se tem mais que 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados de área a mais, para a iluminação, eu coloco mais 60 volt-ampere de carga de iluminação. Ou seja, eu terei 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e mais 60 volt-ampere para os 4 metros, para cada 4 metros restante. Seguinte, como eu tenho 10, vamos arredondar para 10, está muito próximo, não vai dar essa diferença. Eu sei então que nesse recinto, ou nessa dependência, eu vou ter um total de 2 pontos no mínimo 160 volt-ampere, que pode ser, gente, em duas formas de 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, uma lâmpada, mas eu tenho que saber que a potência total de iluminação para aquele ponto tem que ser de pelo menos 160 volt-ampere, ok? Bom, se eu tenho 160 volt-ampere, reparem que eu tenho que seguir agora a regra também quanto às tomadas. As tomadas em cômodos igual quarto e sala, eu vou olhar o perímetro
E o perímetro diz que eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros. Como eu tenho aqui uma área de 13, eu teria que ter pelo menos 2 tomadas. Como 13 está mais próximo de 15, eu já inseri o quê? A terceira. A regra também fala o seguinte, a norma também fala aqui, que até 3 tomadas, né? Até 3 tomadas, deixa essa tomada aqui. Até 3 tomadas, cada tomada vou designar uma previsão de carga de 600 volt-ampere. Bom, se é assim, vamos lá então. Quer dizer que eu tenho 3 tomadas. Cada tomada dessa são 600 volt-ampere. Então tem 3 vezes 600 volt-ampere, que é igual a 1.800 volt-ampere. Ok? Bom, o próximo seria a cozinha. Pegando esse exemplo, seria a cozinha. Vamos lá. A cozinha, ela tem uma característica especial quanto à colocação de lâmpadas, quanto à colocação de tomadas. Essa cozinha é uma cozinha relativamente pequena. Ela tem, olha só, pessoal, uma área de 7,922 metros quadrados. Maior que 6 metros quadrados. Significa que eu vou ter que ter também um ponto para o 6 de 100 volt-ampere, para os 6 primeiros metros quadrados. E os outros metros quadrados, outra área restante, eu no caso aqui 1,92, eu também vou ter que colocar mais 60 metros quadrados, 60 volt-ampere. Se eu estou colocando 60 volt-ampere, significa que nesse recinto na cozinha, eu vou ter, em termos de iluminação, 160 volt-ampere, com uma área de 7,922 metros quadrados. Bom, e um perímetro? Bom, o perímetro é muito importante para a colocação de tomada. Esse perímetro fala o seguinte, olha, porque eu vou ter nada mais, nada menos que 2,86 vezes 2, que são 5,72, mais 2 vezes 2,77, que são as áreas aí. Isso tudo me dando um total de perímetro de 11,26 metros. Em cozinhas se coloca tomada a cada 3,5 metros, mais ou menos. Então a norma manda colocar 3,5 metros. Então a cada 3,5 metros significa que nessa cozinha, no mínimo, eu tenho que ter 3 a 4 tomadas. No caso, eu vou saber que para fazer essa conta, eu vou dividir esse valor de 11,26 por 3,5. E vou observar que está dando 3,21. Passou do número redondo, pode colocar outra tomada, não tem problema. Então, lá na minha tabela de previsão de carga, eu vou ter aqui um para ir de 11,26. Ok? Vou ter que colocar 4 tomadas, sendo que eu decidi que uma dessas tomadas é específica. Por que ela é específica? Porque vou ligar uma secadora ou um forno elétrico na cozinha, então vou ter que ter essa tomada específica. Basicamente, digamos que essa seja a tomada específica. Se essa é a tomada específica, significa então que aqui eu vou ter uma tomada. Bom, qual a potência que eu tenho, então, das tomadas de uso geral? São 4 tomadas de uso geral? Não, serão 3. Já que eu tinha 4 no total, e decidi que uma ser uso específico. Se são 3, então eu vou ter 3 vezes 600 volt-ampere, com um total de 1.800 volt-ampere. E específica? Bom, vai depender agora da potência do equipamento. Eu vi lá que, pela tabela, um forno elétrico
um forno elétrico, ele tem um valor um pouco mais elevado, né? Ele posso considerar como sendo uma tomada onde eu tenho um sistema de aquecimento, né? Então vamos pensar que eu estou pensando no fogão como forno de embutir, ele tem 4.500 watts. Se ele tem 4.500 watts, na tabela eu vou colocar aqui 4.500 watts. Bom, e assim eu vou preenchendo para todos os cômodos, onde eu vou registrar aqui no final o total para cada item, tanto de área como de perímetro, quanto o total da potência em volt-ampere para iluminação, quanto o número de tomadas gerais de uso geral, quanto o número de tomadas de uso específico, quanto o número de potência para tomadas de uso geral e potência para uso específico. Isso é importante porque é assim que você vai determinar o dimensionamento dos cabos e a localização correta dos equipamentos para atender a sua necessidade, ok? Espero que tenha dado uma luz aí de como preencher. Na aula nós tratamos mais disso. Um abraço.